E hoje nós vamos falar sobre os fenômenos ópticos. Gente, a luz ela pode se propagar no vácuo, no ar, em líquidos, em gases, em sólidos e outros meios ópticos. E quando ela atinge a fronteira entre os dois meios ópticos, alguns podem ocorrer. E a seguir, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a reflexão, refração e absorção. E o primeiro que nós vamos falar é a reflexão. Essa reflexão, gente, ela é o retorno parcial ou completo de um raio ou feixe de luz que atinge uma superfície que separa dois meios ópticos ou não. E a reflexão, gente, ela pode ser de dois tipos, como esse que vocês estão vendo aí: regular ou difusa. E nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Primeiro, vamos falar sobre a reflexão regular, que ela pode ser chamada também reflexão especular. E quando os raios de luz paralelos entre si incidem em uma superfície e retornam, mantendo a velocidade inicial e o mesmo paralelismo entre si, ele é chamado de reflexão regular. E essa situação, gente, é o tipo mais usual a qual a gente associa o significado da palavra reflexo. E esse reflexo, ele vai ocorrer em superfícies muito planas, como de um espelho, o que possibilita observar a imagem do objeto que origina os raios de luz, ou seja, o seu reflexo. E um outro exemplo também, gente, é que quando a gente consegue observar o reflexo na janela do quarto, especialmente à noite, ou quando o exterior ele está escuro e a luz do cômodo é acesa. Então, tudo isso são exemplos de reflexão regular. Já a reflexão difusa, gente, ela é chamada de difusa ou irregular. E quando os raios de luz paralelos entre si incidem sobre uma superfície e perde o paralelismo, ou seja, quando são refletidos seguindo direções diferentes, mas mantendo a velocidade original, esse tipo a gente vai chamar de reflexão difusa. E esse tipo, gente, ele não forma uma imagem, ou seja, um reflexo, pois os raios de luz que partem do objeto, eles são refletidos para direções diferentes. E a maioria dos objetos que observamos, eles apresentam reflexões difusas, causadas principalmente por irregularidades muito pequenas em superfícies. E é por esse motivo que seu reflexo ele é visto apenas no espelho ou na janela do seu quarto e não em paredes ou armários. E aqui, gente, eu trouxe para vocês algumas observações a respeito da reflexão. A primeira é que, em espelhos, ocorre o fenômeno chamado de reflexão regular. Já a cor exibida por um corpo é determinada pela luz que ele reflete difusamente. E a última observação que eu trouxe para vocês é que os objetos que vemos diariamente refletem difusamente a luz. E agora nós vamos falar sobre a refração. A refração da luz, gente, é o fenômeno que consiste na mudança de velocidade de propagação da onda eletromagnética quando essa atravessa meios ópticos diferentes. E durante a refração, o comprimento de onda da luz, ele muda enquanto a sua frequência ela permanece constante. E a refração, ela pode ou não ser acompanhada de uma mudança na direção da propagação da luz. A refração, gente, falando mais um pouquinho sobre ela ocorre quando a luz ela atravessa a interface entre dois meios ópticos e transparentes, como o ar e a água. E quando isso acontece, a velocidade de propagação da luz muda, uma vez que essa velocidade ela depende de uma característica de cada meio óptico, chamado de índice de refração absoluto. E aqui, né, nessa imagem para vocês, nessa imagem aqui, gente, o lápis na figura, ele aparece quebrado em razão da refração da luz. E o último que nós vamos falar aqui
a absorção, que ela ocorre quando os raios de luz que incidem sobre uma superfície, eles não refratam, ou seja, e não são refletidos. E corpos opacos são exemplos em que acontece esse fenômeno. Pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre a velocidade da luz. Gente, muitos filósofos e cientistas que se debruçaram sobre o estudo da luz, eles questionavam se a visão é algo instantâneo ou não. E foi a partir daí que, em 1635, que Galileu Galilei ele tentou medir a velocidade com que a luz ela saía de um objeto e alcançava nossos olhos, tornando-se o primeiro cientista a propor essa medição. Porém, gente, em virtude da dificuldade tecnológica, somente 14 anos mais tarde foi possível elaborar um experimento para tal. E a partir daí, o físico francês Armand Fizeau, ele conseguiu determinar o primeiro valor da velocidade da luz. E a partir daí, gente, ele obteve o valor aproximadamente de 315 milhões e 300 mil metros por segundo. E esse valor ele é muito próximo ao aceito que é atualmente, que é esse que vocês estão vendo aqui, ó, que corresponde a 299 milhões 792 mil e 458 metros por segundo para a luz que se propaga no vácuo. E a velocidade da luz, gente, é a velocidade com que um raio ou feixe de luz ele se propaga. Então, em sua teoria da relatividade geral, proposta por Albert Einstein, ele percebeu que a velocidade da luz no vácuo ela representa um limite de velocidade para os eventos que ocorrem no universo, e sendo ela constante e universal. E por isso, gente, é comum representarmos a velocidade da luz com a letra C, que significa, em latim, celeritas, e esse celeritas que significa velocidade. Nós vamos falar um pouco sobre a difração da luz, que é esse fenômeno que ocorre com ondas quando elas passam por um orifício ou contornam obstáculos de dimensões na ordem de grandeza do seu comprimento de onda. Gente, essa difração, esse fenômeno que ocorre com qualquer tipo de onda, como exemplo as ondas sonoras e com os raios de luz, e que pode ser entendido como sendo o desvio da trajetória retilínea da luz após ele passar pela aresta de um objeto. E esse fenômeno, ele acontece quando parte da frente de onda encontra um obstáculo ou uma barreira. E podemos definir, gente, esse fenômeno de difração da luz como a propriedade que as ondas têm de contornar obstáculos ou passar por um orifício quando são parcialmente interrompidas por ele. E para que ocorra a difração com a luz visível, é necessário a utilização de redes de difração, que são superfícies reflexivas ou transparentes, onde são fritos vários sulcos, uns próximos aos outros. E os exemplos de utilização de redes de difração para a luz visível quando olhamos um tecido de trama fina contra uma fonte de luz distante, ou observamos um reflexo no CD, ou olhamos para a lua através de uma nuvem, percebemos halos coloridos. E os pequenos obstáculos são a trama. E os sulcos do CD ou as gotinhas de água. E, gente, um exemplo de difração, gente, por exemplo, imagine a seguinte situação: quando duas pessoas separadas por uma parede, sabendo que a difração ocorre com fenômenos ondulatórios, a gente pode prever que é possível as duas pessoas dialogarem perfeitamente, pois as ondas sonoras, elas contornam um obstáculo e chegam aos ouvidos da outra pessoa. E agora, gente, eu trouxe aqui essa estrutura do olho humano para vocês observarem que o olho humano, ele é um instrumento óptico.
E, gente, o olho humano ele pode ser considerado um instrumento óptico, pois ele é constituído por uma lente biconvexa, que é o cristalino, que fica situado na região anterior ao globo ocular. E a partir daí, gente, no fundo da região anterior do globo ocular, está a retina, que ela é sensível à luz e ela serve de anteparo para as imagens. As sensações luminosas, após serem captadas e projetadas sobre a retina, elas são enviadas ao cérebro pelo nervo óptico. E aí eu vou explicar para vocês como é que ocorre. Aqui está a imagem do olho, não é, gente? Então, vocês vão observar que o cristalino, que se localiza aqui, é uma lente biconvexa. Ele forma uma imagem real e invertida do objeto, a qual fica localizado exatamente sobre a retina, que se localiza aqui, ó. Olha aqui, aqui, que se localiza sobre a retina. Feito esse processo, gente, essa imagem ela é enviada ao cérebro pelo nervo óptico. Esse aqui, ó. O nervo óptico. E após inúmeros processos complicados, né? Que fazem ficar na posição correta essa imagem que nós vimos. E a partir daí, nós vamos enxergar o objeto nitidamente. E, gente, vale ressaltar também que conseguimos enxergar os objetos de modo nítido porque a imagem deles forma-se sobre a retina. No entanto, existem alguns casos em que ela não se forma exatamente sobre a retina, originando o que chamamos de defeito de visão. E esses defeitos eles ocorrem em razão de uma possível deformação no globo ocular ou mesmo por uma defeituosa acomodação visual. E eles podem ser corrigidos com a utilização de óculos, lentes de contato ou por meio de cirurgia laser. É isso, gente. Muito obrigada e até a próxima aula.